Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus, amém? Estou um pouco nervosa, né, irmãos? Mas, glória a Deus. Eu vou começar pelo comigo. Podem se sentar, fiquem à vontade. Eu vou começar pelo um testemunho, meus irmãos. Um testemunho ontem. Parece simples, mas na hora que eu começar a contar, já começa a ver pelo lado espiritual. Ontem, pela manhã, tinha uma reunião e eu fui e deixei Yara no colégio. Eu deixei Yara no colégio, eu dei a volta e fui subindo. Tinha um cachorro no meio da rua. Cachorrinho, carinho. E ele estava num estado de vulnerabilidade. Ele estava muito machucado. Ele era cego dos 2 olhos. Além dele ser cego dos 2 olhos, estava muito lacrimejando. E eu vi que ele estava muito machucado, bem quebradinho. E eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu encostei o carro. E aí eu olhei para aquele cachorro e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque se ele ficar no meio da rua, vai passar carro por cima dele. Só que eu fiquei com medo de pegar ele, tirar e ele me estranhar, ele morder. Por quê? Porque ele estava com dor, né? Então, automaticamente ele iria me morder. E eu não sabia o que eu fazia, eu olhava para lá, olhava para cá, e nesse momento eu estendi minhas mãos para o cachorrinho, no meio da rua, e comecei a orar pelo cachorro. Eu comecei a estender, comecei a orar. Nesse momento passaram alguns carros, ninguém parou, mas enfim, eu estava muito emocionada, peguei no serviço na hora da reunião ainda chorando, mas enfim. E eu comecei a orar para aquele cachorro, irmãos, e na minha oração eu pedi para o Senhor, tem de misericórdia dele, porque no meu pensamento o Senhor ia ter misericórdia e ele ia morrer para não ficar sentindo tanta dor. Só que o inesperado aconteceu. Na hora que eu pedi para o Senhor ter misericórdia dele, eu estou contando esse testemunho, irmãos, para deixar bem claro. É para honra e glória do nome de Jesus, amém? Amém. Na hora que eu falei para o Senhor, tem de misericórdia da vida dele, ele virou e levantou, saiu andando. Na hora, o único entendimento que eu tive foi do milagre, amém? O único entendimento que eu tive foi do milagre. Ele faz. E o cachorro saiu andando, irmão, só que ele não saiu andando, caindo. Não, era como se ele não tivesse fraturas. E ele saiu andando meio tonto. E nisso que ele andou, depois ele voltou para o lugar onde ele estava, que estava molhado de sangue. Ali ele cheirou, né, o lugar. Na hora que ele cheirou o lugar, eu olhei assim para ele. E no meu pensamento, irmãos, eu falei, nossa, ele vai deitar. No meu pensamento, eu não falei. Eu falei, ele vai deitar no mesmo lugar. E agora, o que vai adiantar? Ele cheirou o lugar, só que ele olhou para mim. Só que um detalhe, o que eu falei? Ele era cego. Só que ele virou e olhou para mim. Ele cheirou e saiu. No que ele saiu, eu só falei, Senhor, direciona para ele não ir, o carro não bater. E isso que eu fui falando. O Senhor foi ouvindo. Porque ele foi indo para a calçada e o cachorrinho foi indo. Amém. Até aí, amém. Presenciei o milagre de Deus. Entrei no carro e tinha uma senhora na porta da casa dela, onde ela fornece alimento para os animais. Ali tinha até uma casinha de animal. Eu parei o carro, né? Porque assim é, né? O crente vendo um milagre, ele quer transbordar isso, glorificar o nome do Senhor. Aí eu parei com o carro, falei, a senhora viu? Ela falou assim, ele estava morto, né? Eu falei, não. Aí eu contei para ela toda a história. Ela falou assim, mas esse cachorrinho não é daqui. Eu falei, não é? Não, ele não é daqui, porque eu cuido dos cachorros aqui da rua, eu nunca vi ele. Só que antes disso, eu esqueci de falar, que veio a menininha para estudar, e a menininha parou, falou, a dona passou por cima dele. Na hora que viu ele, passou por cima. Eu falei, poxa vida, né? Ainda estava doentinho, ainda passou. O que o Senhor me mostrou nisso? O Senhor quis falar comigo, certo? Era comigo que ele queria falar. Por que era comigo que ele queria falar? Naquela rua passava só eu? Passava um monte de gente. Mas quem que parou? Na hora que o cachorrinho, o Senhor, a primeira coisa que aconteceu, ele fez essa circunstância acontecer porque ele queria falar comigo. E eu só consegui ouvir ele porque meus ouvidos estavam sensíveis à voz de Deus. Porque eu não sou melhor que ninguém, mas porque eu busco a intimidade com o Senhor. Se eu não buscasse, eu não sentiria, meu ouvido não ouviria o que o Senhor queria falar comigo. E no caminho, ele foi me dando todo o discernimento. Naquela hora eu não tive nenhum, só do milagre. Ele falou, ele me deu a entender que, na hora que o cachorrinho saiu e voltou, e cheirou o mesmo lugar,
Ele disse para mim: minha filha, da onde eu te tirei, você não volta mais. Da onde eu te tirei, você não volta mais. Porque essa circunstância foi proposital para você ver que eu cuido de você. Todo mundo passou, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. E era com você que eu queria falar. Então, assim, o Senhor foi muito claro nisso. Andréia, mas como assim, André? Você está pensando em desviar? Você está pensando em voltar lá para quem não sabe, eu sou ex-macumbeira, voltar para o terreiro de macumba, alguma coisa assim? Não, para mim não. Para mim está tudo certo. Só que o Senhor, Ele vê além. Ele vê o que o inimigo está tramando contra a sua vida. E o que Ele fez? Não, na minha ovelha você não é. Vocês estão entendendo? Como o Senhor, Ele é bondoso. O inimigo, irmãos, ele vai lançar seta o tempo todo, porque ele fica ao derredor. Mas a gente precisa ver o inimigo como um detalhe. Ele é só um detalhe. Ah, você está aí? É só o detalhe. Você sabe por quê? Porque o meu foco é Deus. O meu foco é Deus e o foco de vocês também é Deus. Amém? Amém, meus irmãos. Eu convido vocês. Cauã, abre para mim, por favor, King James, tá? 1 Coríntios 9. Vamos ler do versículo 24 a 27. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Amém? Portanto, não corro como quem corre sem alvo. E eu não luto como quem apenas soca o ar. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Louvado seja o nome do Senhor nessa palavra, amém? O que o apóstolo Paulo trouxe para nós? Ele, assim como aqui no Brasil, por exemplo, nosso esporte referência é o futebol, em Corinto era lutas, corridas, né? Então, o que ele trouxe para nós? Ele usou essa técnica para chamar nossa atenção, né? Para chamar a atenção do povo de Corinto, trazendo o real acontecimento, comparando o evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, facilitando o entendimento deles. Isso aconteceu, então vou trazer para a realidade espiritual para fazer essa comparação com a palavra de Deus. A gente precisa entender que entrar num jogo sem conhecer as regras, derrota. A gente precisa conhecer as regras para poder adentrar o jogo. Dessa mesma maneira ocorre na nossa vida espiritual. Se a gente buscar, se a gente almejar, se a gente procurar, se a gente jejuar, a gente quer ganhar e não perder. Mas para isso a gente precisa se dedicar. Amém? Por exemplo, se a gente for um nutrólogo, o nutrólogo vai passar uma receita, certo? Para você seguir a dieta. Essa dieta é, fala comigo, necessária. Necessária. A dieta que o nutrólogo passa é necessária. Para a gente perder peso, certo? Para a gente ter uma vida saudável. Se a gente seguir a dieta certinho, a gente vai perder peso. Se a gente parar no meio do caminho, a gente vai conseguir? Não. Então, a gente precisa perseverar. Quem persevera, alcança. Então, não tem como. Né? A gente precisa, desse modo, a nossa vida espiritual, se você não fazer o que for necessário, você não viverá o propósito. Se você não fazer o necessário, o que é o necessário? O necessário não é o que a gente quer. É necessário comprar tal coisa? Não, ali é para você. Então a gente tem que
mensurar o que é necessário e o que você quer. Uma pergunta para vocês, mas não para responder. Do que vocês estão correndo atrás? Somente do bem-estar? Ou do que é necessário? Ah, Andréia, mas eu cuido do meu bem-estar, não estou entendendo. Tenho somente do seu bem-estar. Não estou dizendo que você não vai cuidar do seu bem-estar. Mas somente do seu bem-estar ou do que é necessário? O que está sendo prioridade na sua vida? Porque quando nós entramos no projeto de Deus, quando a gente dedica as coisas de Deus, igual o pastor falou agora, a nossa vida não é a nossa vida é outra. Aí, Andréia, mas eu virei crente, eu comecei para a igreja, Ave Maria, aí que o negócio despencou. Entenda, uma coisa é a sua vida não ser a mesma, a outra coisa é você passar por prova. A gente precisa ser provado para ser aprovado. Né? Então, nessa passagem, no versículo 26, ele menciona os dois esportes, a corrida e a luta. A corrida, nós corremos, por quê? Para alcançar algo, certo? Então, que o nosso foco, que fala, nós corremos para alcançar algo, sempre focando aonde quer chegar. E esse foco, trazendo para a nossa realidade espiritual, é Cristo Jesus. Então, o nosso foco é Cristo Jesus. A luta, ela é contra os prazeres da carne que você vai encontrar no meio desse caminho, certo? Então, coloca, por gentileza, em Hebreus, capítulo 12. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Reflete profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fadigueis tão pouco desanimem. O que traz para nós aqui em Hebreus? Que Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Então, no meio do caminho, no meio dos prazeres carnais, no meio do processo, da tribulação, olhe para ele. Porque ele, durante o processo, ele foi humilhado, cuspiram, xingaram. Só que o foco dele era o trono de Deus. O foco dele era sentar ao lado do trono de Deus. Então, que a gente possa olhar e fixar os nossos olhos para esse propósito. Glória a Deus. Até aqui, irmãos, eu vou usar uma tese que o pastor Antônio, inclusive, usou na iniciação. Então, muito importante. Compreensão, interpretação e aplicação. Por quê? Para mim, ver se vocês estão entendendo também o que eu estou querendo falar. Tá? Compreensão. Nós compreendemos o que o apóstolo Paulo diz. Qual que é a interpretação disso? A interpretação disso é trazer o fato, o acontecimento para a nossa realidade, para a nossa vida espiritual, amém? Então, nós conseguimos interpretar também. E a aplicação? Nós estamos conseguindo aplicar isso na nossa vida? Vamos retomar lá em 1 Coríntios 9, no versículo 27. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Certo? Eu citei como exemplo a leitura bíblica. A leitura bíblica, a gente precisa entender, a gente precisa compreender, interpretar e aplicar. O que vale isso? O que eu quero dizer? Que se a gente ler a Bíblia, falar bonito, não aplicar, não vai ter entendimento.
Então não adianta a quantidade de vezes que você lê a Bíblia. Importa a qualidade que você está aplicando na palavra de Deus para a realidade do dia a dia. É importante ler a Bíblia? Claro, ela é o livro da sabedoria. Sem o ensinamento do Senhor, nós não somos nada. E não podemos ter omisso a palavra do Senhor também. Mas a gente precisa ser filho... é o mesmo que ser filho desobediente, se a gente não fazer conforme o que está escrito. O pai orienta, o Senhor orienta, ele mostra o caminho, ele se prontifica a guiar, ensinar, e mesmo assim o filho prefere, por ele mesmo, decidir que caminho seguir e para onde ir. Aí depois ele quebra a cara lá na frente, ele retorna, e o pai, com maior amor, misericórdia, bondade, vai ensinar ele tudo de novo. O pai não vai ensinar ele a partir da aplicação. O pai vai ensinar ele desde a compreensão. Então, a gente precisa compreender, interpretar e aplicar. Se a gente chegar no meio do caminho, aí eu li, eu sou bom, mas não apliquei. Aplicou pelo menos um mandamento que está na Bíblia? O perdão? Dá um exemplo do perdão. Não consigo. Não. E aí? Então, o pai, ele tem graça, bondade, misericórdia, e a gente tem que retomar para a gente poder começar e concluir. Certo? Eu vou dar um exemplo aqui de uma coach, da Camila Vieira. Ela é esposa do Paulo Vieira. Eles são coach bem renomados no Brasil. E eles fazem tudo voltado para a palavra. Eles são bem financeira, tudo serve ao Senhor. Um dia ela chegou na sua casa e ele chamou ela na sala e falou assim para ela: eu quero me separar. Não quero mais. Ela pegou e falou assim: mas por quê? Sou boa mãe, sou boa serva, sou sua sócia, eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo. Ele falou: por isso mesmo. Porque você é tão boa que você não permite ser instruída. Você é tão boa que você não aceita uma criança. Você é tão boa que você não consegue olhar e ver o que precisa melhorar. E nisso ela foi e procurou uma amiga que ministrava curso para fora. E a mulher que ela contratou acabou ensinando ela do quê? Ela precisava sentar no banco. Para ela aprender o que ela estava ministrando. Lembrei disso quando a pastora Luciana, numa sexta-feira, ela estava bem aqui, e ela falava assim, que o Espírito Santo falou com ela nesse: humilhai-vos. Por quê? Porque nós não somos bons. Porque a gente tem que ser moldado, meus irmãos. Eu sou. Essa auto. Não é. Já começou errando por aí. Nós precisamos ser moldados. E ela sentou para ela poder o quê? Compreender, interpretar e aplicar. Porque a aplicação na vida dela estava 0 e ela achou que estava 10, né? Então, isso daí é um exemplo. No versículo 27 ainda, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesma não venha a ser reprovada. O que isso quer dizer? Que as nossas ações demonstram de fato se nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida. As nossas ações. Quando a gente leva a palavra para o irmão, quando a gente prega: André, eu não prego. Pode ser abraçar um irmão e falar: Jesus te ama, você está levando a palavra. Porque aquele Jesus te ama pode livrar seu irmão naquele dia de cometer até mesmo um suicídio. Certo? Então, assim, isso é obra, é edificante, não só na nossa vida, como na vida das pessoas também. Porém, se nossas ações contradizem o que a gente fala, serão simplesmente palavras jogadas ao vento. Se as nossas ações contradizem o que a gente fala, serão palavras jogadas no vento. Aí eu lembro daquela frase, o pastor também sempre fala aqui, aquela frase de Satanás, né? Faça o que eu falo e não o que eu... Irmãos, isso é de Satanás, tá?
Porque tanto os nossos filhos quanto o nosso irmão, ele não vai fazer o que você fala. Ele vai fazer o que você faz. Você está entendendo? Então, assim, está caminhando junto? Tem que caminhar junto. Porque eu falo, não importa que da Bíblia inteira, igual eu falei agora, se deu perdão. Tá, mas você está fazendo isso? Então você age conforme o que você fala. Eu fui lá, orei por irmão. Eu vou dar um exemplo aqui bem realista. Eu fui lá, eu oro, eu faço isso, faço aquilo. O meu irmão, ele está no mundo, está no vício, não sei o que é. Orou, amém, tudo. Aí o irmão passa, você está no boteco bebendo. Tá certo o que você falou, o que você está fazendo? Está caminhando junto? Porque ele vai seguir o que você está fazendo. Ele não vai fazer o que você falou para ele lá. Ele ainda vai te criticar, né? Como exemplo, eu coloquei o quê? Falar do amor de Deus para alguém. Eu vou falar do amor de Deus para alguém. Deus é amor, sim. Mas e aí, eu vou falar de amor de Deus? Eu não amo minha mãe? Eu não amo minha mãe. Então, quem sou eu para falar do amor de Deus? Vou falar que o Senhor perdoa os pecados. Mas eu não consigo perdoar o que o outro fez para mim. Né? Outra coisa. Eu vou falar que Deus é luz. Ah, Deus é luz. Mas eu vivo nas trevas. Eu vivo na fornicação, na imoralidade, na insensatez. Deus Ele é amor, Ele perdoa os pecados, Ele é luz. Mas e você? Está fazendo o que você está falando? Isso é muito importante. As nossas palavras terão alguma credibilidade na vida do outro? Que credibilidade que a gente está passando para o outro? Se a gente fala, mas não fala. Certo? Aqui, igual eu falei para vocês, que aqui no Brasil, o esporte referência é o futebol, né? Então, os jogadores, por exemplo, eles têm o seu jeito, né? Às vezes tem corte de cabelo, o gingado, essas coisas. Aí vai os adolescentes lá, ou às vezes, pessoa que é muito, né? É fã que fala, né? Fã, e vai lá e faz igual, né? Corta o cabelo, fica no gingado, quer jogar bola igual eles, tudo e tal. Fica igual eles? Não. Parecido. Fica parecido. Por quê? Porque ele não fica igual ao atleta. Ele vai ficar. Porque o atleta passou por um preparo. Falam comigo. Preparo. Preparo. O atleta passou por um preparo, um treino antes de praticar o esporte. Na nossa parte espiritual também não é diferente. Eu retomo a dizer que os pilares são o alicerce para o triunfo nessa corrida. Quais que são os pilares que são alicerce para o triunfo nessa corrida? Jejum, oração, palavra e congregação. Certo? Esses são os pilares. É o alicerce para a gente alcançar o nosso objetivo. Certo? Mas para a gente conseguir esse pilar, a gente precisa de prática. Praticar. E a prática é assim? A prática é diária. A prática ela é diária. Eu coloquei até como exemplo aqui, quem quer passar no vestibular. Quem quer passar num concurso. O que eles fazem? Estuda. Esse estudo pode levar horas, dias, anos, meses. E o resultado vai depender do quanto ele se dedicou. Porque ele só vai passar se ele estudar. Ele só vai emagrecer se ele fazer dieta. Certo? Não tem como a gente comer tudo, meus irmãos. E ainda manter a boa forma, não é verdade? Assim é a nossa vida. Como que a gente quer ter uma intimidade com Deus? Se a gente não faz nada. Tem até uma historinha, eu coloco as coisas no meio da pregação. Uma história de um pastor, que ele foi na casa do irmão para fazer oração. Ele chegou na casa desse irmão para fazer oração. E lá ele pediu um pente, porque o cabelo dele estava bagunçado. Uma das pessoas pode já ter visto essa história, eu achei muito conivente com a pregação. E ele pediu o pente, o irmão foi lá, pegou o pente, pintou o cabelo, tudo, pediu a Bíblia, o irmão trouxe, ele abriu a Bíblia, leu.
fez tudo que tinha para fazer, amém, e foi embora. 30 dias depois ele retornou. Né? 30 dias depois ele retornou, ele pediu pente pro irmão. Eu acredito que estava de moto, né, gente? Porque toda vez bagunçando o cabelo. Na hora que ele retornou, ele falou pro irmão, pega um pente para mim, arruma aqui para um pente para mim. Aí o irmão falou assim, pois você não sabe, pastor? Desde a vez que o senhor veio, nunca mais achei aquele pente. Aí o pastor falou, pega a Bíblia, vamos orar. O pente estava dentro. 30 dias sem ler a Bíblia. 30 dias sem falar com o Senhor. Porque para a gente falar com o Senhor, a gente precisa da palavra. Como que você vai falar com o Senhor se não tem a palavra, não tem nada, não sabe nada? Então, o que acontece? Nós queremos ter a habilidade nas coisas de Deus, mas a gente não exercita. A gente quer ter habilidade nas coisas de Deus, mas a gente não exercita. Ah, eu quero ser bom nisso, bom naquilo. Você está exercitando? Tem que exercitar. Só querer, pedir, e renúncia zero? E entrega zero? E ainda tem uma coisa mais forte ainda. Muitas vezes ainda questionamos. Como que a gente questiona? Por que meu irmão tem, eu não tenho? Por que meu irmão consegue, pois eu não consigo? Meu Deus do céu, só ele, não eu. Simples. Sabe por quê? Porque ele faz o que você não faz. Porque a oferta dele ao Senhor é boa, perfeita e agradável. Porque os olhos dele estão fitados no foco, no objetivo. Os olhos dele estão fitados no alfa, no ômega, no ontem, no hoje, no eternamente. Cristo Jesus. E você, irmão, está correndo atrás de quê mesmo? Qual é a sua prioridade? Como que você quer o que o irmão tem? Se você não prioriza as coisas de Deus. E quando eu falo de oferta boa, perfeita e agradável, não é oferta financeira. Porque aqui é uma oferta que a gente vai fazer o que está no nosso coração. Como que está a sua oferta diária? Seu tempo com o Senhor. Porque você quer. Mas aí na hora que vai orar, por exemplo, Senhor, abençoe meu dia, estou muito cansado. Amém. Malemar, você falou. Se Malemar, você falou, você não conseguiu nem ouvir o que ele tinha para falar para você. Na hora que você fala aquele amém, irmão, lembra de mim, quando vocês forem dormir, cansado, vocês falaram assim, abençoe meu dia, amém. Lembra assim. Enquanto você falou amém ali, que você não se dedicou um pouco mais com o Senhor, até mesmo para ouvir o que ele queria falar para você. Lembre-se que Satanás está ao derredor. Já dormiu? Já? Essa é sua serva? Essa é seu servo? Eu estou aqui. Certo? Mas o Senhor consegue fazer em nós. Mas a gente precisa se entregar. A gente precisa se derramar aos pés do Senhor. Então, como que você quer e não faz? Pois é. Bem isso. Big Brother, nem assiste nem não. Mas enfim. Irmãos, a gente precisa lembrar o seguinte, a gente não pode esquecer que para a gente chegar no pódio, para você chegar no pódio, o processo é árduo. Porém, gosto desse porém, né? Porém, se vocês perseverar, alcança. E vocês vão conseguir o troféu. Qual é o troféu? A eternidade. Aleluia, meus irmãos. Então, o processo ele é árduo, mas foca, fixa o olhar. O olhar tem que ser naquele que é nosso exemplo. Irmão, se ele passou por todo esse processo, por toda essa humilhação, por que a gente não pode passar? A gente precisa se humilhar para que a gente possa alavancar. E esse alavanque está na intimidade, na proximidade com o Senhor. Porque não é só alavanque, tudo na nossa vida, seja profissional, seja o que for, se você não entregar a sua vida, não deixar que o Senhor seja o centro de tudo, nada vai bem, não.
E eu não falo isso da boca para fora. Quando vocês me verem pregar, ver os meus irmãos pregarem também o pregador, é porque vem de encontro lá dentro. Certo? Então, a gente precisa se entregar. A gente precisa se comprometer com o Senhor. Porque senão a gente consegue alcançar. Coloca para mim, fazendo favor, Paulo, Filipenses 3. Nós vamos ler do 12 ao 14. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que eu também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus, que o nome do Senhor seja glorificado a todo tempo e a todo momento. Irmãos, o meu objetivo aqui hoje é para vocês entenderem a palavra do Senhor, é para que a gente possa entender que o nosso foco tem que ser Ele, que no meio do caminho vai ter muitas tribulações, porque o processo ele é árduo. E como ele é árduo, você vai ter que fazer muitas renúncias. Vai ter que fazer muitas renúncias. Além de fazer renúncias, você tem que se entregar ao Senhor. Tem que buscar essa intimidade com o Senhor. Porque a nossa casa ela não pode estar vazia. Porque, por exemplo, se eu, lá atrás, quando servia Satanás, eu saísse e não procurasse me encher da presença do Senhor, onde que eu estaria agora? E eles estariam com mais domínio sobre a minha vida. Porque é assim que eles são. Eles são ardilosos, eles são surdos. Mas o que a gente busca? O que eu tenho que buscar? O que vocês têm que buscar todos os dias? Nós temos que buscar o nosso foco, o nosso alfa, o nosso ômega. Eu tenho que fitar o olho para lá? Ah, mas eu passei o dia, não passei o dia bem. Passei o dia bem, né, esposa? Não passei o dia bem. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso. Não distrair. Eu costumo fazer isso na minha casa. Por exemplo, você está fazendo uma coisa, eu vou dedicar aqui, vou fazer o estudo. Eu estou fazendo o estudo. Olha, você viu tal coisa? Não vi, eu não vi. Eu sou assim, eu não vi, nem quero ver, porque eu estou focando aqui. Já fico nervosa, porque eu tenho que focar no que eu estou fazendo. Faço meus compromissos diários, amém? Não deixo de fazer, porque eu também sou mãe, sou esposa. Né? Ainda trabalho fora. Glória a Deus por isso, amém. Só que na hora que eu tenho o meu momento com o Senhor, nada rouba tempo. 1 minuto que chamar eu para me distrair, eu fico nervosa. Por quê? Porque, irmãos, eu já reservei aquele tempo para mim falar com o Senhor, Ele falar comigo. Tudo que eu vou ouvir voz de Deus, se eu ficar, pega a panela lá, a comida está ali. Faz ali a tarefa ali? Não, então vamos dividir, né? Esse tempo é tempo de tarefa, esse tempo é tempo da comida, e esse tempo é meu tempo com Deus. Amém? Eu não abro mão desse tempo. Isso chama disciplina. E eu profetizo sobre a vida de vocês. Que vocês recebam a disciplina para vocês poderem receber a palavra do Senhor, para adentrar a mente, para adentrar o coração de vocês. Porque o Senhor, a gente tem que ter temor e reverência. Ele é bondoso. Ele faz tudo por graça e misericórdia. É porque a gente merece? Não. A
Ai, Andréia, tá ser a última bolachinha do pacote. Eu sou a última bolachinha do pacote, porque a última bolachinha do pacote, ela é quebra. E eu gosto daquele louvor, me refaz. Sou um vaso na mão de todos. Eu permito, porque eu me humilho. Eu me humilho para quem? Para Deus. Humilho mesmo. Às vezes, André é doida, é variada, é isso, é aquilo. Não me importa. Porque se eu não humilhar para Ele, eu vou ficar olhando para o detalhe. Quem que é o detalhe, irmãos? Não em mim. Eu estava tentando orar. Ai, mas você não sabe, aconteceu isso. Aconteceu. Mas seu foco estava onde mesmo? O foco estava onde? Onde que você estava com o seu olhar, com o seu pensamento? Porque se você não focar para o objetivo principal, qualquer coisa vai tirar sua atenção. Qualquer coisa tira atenção. Então você tem que ter disciplina. Disciplina é a palavra-chave para você poder alcançar seu objetivo. Às vezes você pode ser tajado de um pai ruim, ou uma mãe ruim, ou isso, aquilo, não. Eu sou disciplinada. Tempo para todas as coisas. E as coisas de Deus têm que ter prioridade na sua vida. As coisas de Deus têm que ter prioridade na nossa vida. Então hoje o apóstolo Paulo, hoje eu quero trazer para vocês sobre essa passagem de apóstolo Paulo, que nós temos a corrida para alcançar o nosso alvo principal, que é Cristo Jesus. No meio do caminho você vai ter as lutas que são os prazeres da carne. No meio do caminho você vai ter as decepções, as tribulações. Mas você não tire os seus olhos do que é principal, do que é primordial na sua vida, que é Cristo Jesus. Se Ele for prioridade, se você colocar Ele como centro, Andréia, mas eu estudo, Andréia, não consigo. Tá, você não consegue, você estuda, tá, mas tem algum momento da sua vida que você para. Eu estudo, irmãos. Eu estudo, eu trabalho, tenho que fazer curso, tem um monte de coisa envolvida, um monte de coisa. Só que eu tenho o meu tempo com Deus. E da mesma, eu não sou melhor que você. Eu não sou melhor do que ninguém. Então, passar a ter o tempo com o Senhor e falar, não, esse tempo ele é prazeroso. Esse tempo é gostoso. Porque tem uma diferença, né, irmãos? Também falar, eu vou tirar um tempo com Deus e ver aquilo como uma punição, né? Ai, que dor. Irmãos, não é punição, não, é tão bom. Então, para mim, é o momento mais gostoso do meu dia. Porque eu estou aprendendo, né? A gente aprende todos os dias com a palavra. Eu creio que o Senhor, através da palavra, Ele vai me moldando, Ele vai me ensinando, Ele vai guiando os meus passos. Para quê? Para que eu consiga compreender, interpretar e aplicar. Porque se eu não fazer isso, irmãos, eu posso até compreender, posso até interpretar o que está aqui, mas eu não vou conseguir aplicar. Vai ter alguma importância, irmãos, se eu não aplicar? Não. Não tem importância nenhuma. Então a gente precisa entender que o Senhor é o centro de todas as coisas. E quando você fala assim, eu não consigo, olhe para Cristo. Olhe para tudo que Ele passou. Por tudo que Ele passou no trajeto. Por todas as humilhações, por todas as tribulações. E mesmo assim Ele não desistiu. Mesmo assim Ele persistiu. Porque Ele sabia que o quê? Ele ia sentar à direita do trono de Deus. Irmão, se vocês soubessem que o troféu que nos aguarda é a eternidade em Cristo Jesus, você já alegrava a sua vida. Você já alegrava. Porque o que o Senhor tem para nós é bom, é perfeito e é agradável. Só que para isso nós precisamos o quê? Perseverar. Para isso a gente precisa o quê? Praticar. Vamos lá para o alicerce, para o pilar? Jejum, oração, palavra e congregação. Esse alicerce, irmãos, ele é praticado aos poucos. Aos poucos, aos poucos. Porém, não pule etapas. Não pule etapas. Eu vou repetir o que eu disse esses dias. Não adianta você jejuar
e não congregar. Não adianta eu congregar domingo, passar a semana inteira sem fazer leitura bíblica. O que adianta? Eu vim, alimentei da palavra. Amém, Senhor Jesus. Amém. Boa semana, amém. Até domingo. Não vai adiantar nada não, irmãos. Estou sendo bem sincero. Se vocês acham que vir na igreja está cumprindo uma obrigação, eu só lamento, porque o Senhor não precisa de você. Quem precisa de você é sim. Quem precisa do Senhor é você. Estou indo por obrigação, estou indo porque me convidaram. Meu coração. Você não vai em nenhum lugar contra a sua vontade, não. E por que na casa do Senhor você tem que ir? Esses dias a colega, onde eu faço pilates, falou assim para mim. Eu fui lá, né? E aí, assim, que é o crente, né? Ele pega uma oportunidade, o Senhor fala que já quer pregar, já quer falar do Senhor. Não é nem pregar, é falar da palavra do Senhor, do amor do Senhor. E ela falou para mim assim, aqui já vem uns crentes, levou eu para a igreja, tudo e tal. Depois sumiu, não apareceu. Eu falei, é? Falei, e você? Você não já sabia o caminho? Por que você deixou de ir? Porque se fosse uma festa, alguma coisa que agradasse você iria. Ela te mostrou o caminho. Agora você tem que ver se você quer ir ou não. Essa história. Vou dar até um exemplo aqui, bem, que eu faço convite, até agradeço quem? Vânia, com a família, em nome de Jesus abençoa. Minha tia Claudete. Vou dar até um exemplo da minha tia, porque eu não falo para ela, eu mandei para a senhora, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ela veio no meu estado. Você consegue passar e me pegar? Você sabe por quê? Porque ela quer. Aí você vai ficar, vamos, a pessoa vem um domingo, eu vou porque André já não, eu vou porque... E aí depois? A gente precisa entender que nós somos filhos e não escravos. A gente precisa entender que o Senhor, Ele quer fazer em nós e através de nós. Mas para isso, a gente precisa estar revestido. Para isso, a gente precisa estar preparado. Porque senão a gente apanha igual que é no samba, no pandeiro, no samba. Assim, estava falando. Gente, é verdade. Você vai falar com algumas pessoas, sabe, aquelas pessoas que às vezes revoltou com o Senhor, não quer saber. Ele sabe a palavra na ponta da língua. Porque vocês sabem que o inimigo, ele é... Quem que é o inimigo? O inimigo, ele era um anjo e que foi recaído. Então, ele sabe a palavra de ponta a ponta. Só que a gente também tem que estar preparado para o também. Não foi isso que foi falado na iniciação bíblica? Também. Porque lá fala isso. Mas também, porém, todavia, entretanto, a palavra também é isso. Então, a gente tem que estar preparado, alicerçado, alimentado. Porque a palavra é uma maná diária. Mas eu estou com o Senhor, eu sigo. Sozinho você consegue? Sozinho a gente consegue alguma coisa? Não. Eu vejo às vezes pessoas falando assim, eu estou orando, estou fazendo isso, estou acordando de madrugada. Aí eu fico pensando, estou acordando, estou fazendo, e não estou conseguindo sair do lugar. Irmãos, a gente precisa um do outro. Certo? Amém? Vou até falar uma palavra aqui, vou quebrar um tabu, onde nós tivemos a oportunidade de ir no Cláudio Duarte. E ele falou lá e ficou até fixado. Besteira a gente pensar que não precisa um do outro. Por quê? A gente precisa quando a gente nasce. A gente precisa quando a gente morre. Início e fim. Por quê? Porque quando você nasce, você é bebê. Você consegue pegar, mamar sozinho, se limpar, fazer as coisas? Não. E quando você morre? Não, morreu, acabou, não quero saber. Até você não querer saber, mas seu corpo tem que sair dali, né? Tem que ir para algum lugar. E quem que vai pegar seu corpo? Ninguém? Então, vocês estão entendendo? Então, tipo assim, eu não preciso de ninguém. É porque eu sou autodependente, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E, irmão, não teve alguém falando que é muito assim? Não é nada. Eu preciso.
Não só na hora que eu morri, na hora que eu vou morrer, na hora que eu vivi, na hora que eu nasci. Eu preciso. Porque a gente precisa um do outro. Eu preciso de vocês para depois falar para mim. Não, André, olha, André, você falou essas coisas. André, não foi legal. Olha, André, você tratou teu irmão assim. Tal. Gente, a gente precisa aprender a receber crítica. Primeira crítica que você recebe, você não aparece mais na igreja. Porque só tem uns que não aparecem na igreja, só de entrar na igreja, o irmão não olhou para a cara dele, então não vai mais. Você não sabe nem o que o irmão está passando. Porque nem tudo que parece ser é. Às vezes você é a cereja do bolo de uma pessoa, tem que tomar muito cuidado com isso. As aparências se enganam. Tem pessoas que pensam que alguém perto de se suicidar, fazer alguma besteira, ela está ali falando, eu vou me matar. Ela está sorrindo para você. Ela está rindo. Nos 30. Aí, por causa daquele dia, você desfaz dela. Você é a cereja do bolo dela. Porque isso, ela já estava com pensamento devido a tudo que estava passando, o que tinha acontecido. E aí, aquilo ali foi o pontapé. Eu não quero ser tropeço na vida de ninguém. Alguém quer ser? Então, não. Então, que a gente possa ser receptivo com as pessoas. Para ela poder, junto conosco, em comunhão, em Cristo Jesus, que a gente possa, juntos, olhar para o nosso alvo principal, para o nosso objetivo, que é seguir o Senhor. Nós estamos na casa de Deus, nós não estamos para criticar, nós não estamos aqui para fazer exceção de pessoas, nós estamos aqui porque nós estamos buscando um único objetivo, que é Cristo Jesus. Nós estamos aqui para que a gente possa correr e alcançar o nosso foco, o nosso alvo. Eu não quero alcançar isso sozinha, eu quero alcançar isso com você. Eu não quero fazer nada sozinho. Porque aqui é um contribuindo no alicerce do outro. É um sendo a base do outro. Como que eu vou falar, igual eu disse agorinha? Eu vou falar de amor, vou falar de perdão, vou falar de luz. Sendo que eu já estou julgando o outro só porque ele está de cara feia. Irmãos, às vezes o irmão está de cara feia. Você não sabe. Fica ali, passou dor de dente. Sexta-feira saí daqui desnorteada, com dor de cabeça, volta correndo. E assim que é. Isso não significa, não é com a pessoa, é com a situação que a pessoa está passando. Isso daí, a gente não tem que menosprezar. Então, nós não temos que deixar que nada, nem ninguém roube o nosso tempo e a nossa intimidade com Deus. Que a gente possa saber o alvo, que a gente possa saber em qual direção a gente está correndo, qual a direção que a gente está indo, porque quem não sabe para onde ir, qualquer caminho. Vou falar de novo. Quem não sabe que caminho seguir, qualquer caminho. Não faça as coisas por fazer. Não vai por ir. Se você for fazer por fazer e por ir, não vai. Não vai. Volta para casa zero, irmãos. Porque você não compreendeu. Você interpretou para conseguir aplicar. E que isso seja reflexão para a nossa semana. Que a gente possa refletir sobre a leitura, sobre a nossa intimidade com Cristo. Ele quer falar com a gente. Só que os nossos ouvidos têm que estar sensíveis. Se eu não tivesse observado, se eu não tivesse parado, não tivesse sido sensível à voz do Senhor ontem, eu conseguiria entender o propósito dele na minha vida? Não. Ele já tinha visto adiante. Para mim estava tudo certo. Não sei o que o inimigo trama. André, você não está preocupada nem um pouco. Olha, meu ombrinho para o inimigo. Por quê? Porque quem me protege não dorme. Porque eu sirvo um Deus vivo. E ele já viu a casinha, o tropeço, antes de eu chegar lá. E ele falou, não, essa aqui não. Eu poderia ter passado direto. Eu poderia não ter entendido. Porque se eu não estivesse buscando todos os dias ter intimidade com Deus. Vocês sabem por que às vezes a gente cai?
a gente tropeça por causa disso. Porque a gente não é sensível à voz de Deus. Porque se a gente fosse sensível à voz de Deus, ele tentou, mas você não teve intimidade, ele não conseguiu falar. Ele bateu na porta, você não abriu, ele não entrou. Como que você vai conseguir ouvir? Poderia, se eu tivesse me fechado, não tivesse intimidade, o que poderia ter acontecido? Poderia ter passado batido. Lá na frente, tropeço. E aí, o que aconteceu? Aconteceu, eu não fui sensível à voz de Deus. Quando a gente não sabe para onde seguir, qualquer caminho serve. E que a gente possa entender que o nosso caminho é Cristo Jesus. Seguir firmemente, perseverar. Porque quem persevera, quem não persevera, para no meio do caminho e retrocede. Retrocede, não consegue entender o chamado do Senhor. O propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Ele tem um propósito para a nossa vida. O inimigo ele pode ter até projeto contra a sua vida, mas o veredito, o decreto ainda é Deus. Projeto nenhum tem validade sem assinatura. E quem que assina é o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E de tudo que eu falei aqui, vocês possam entender que o foco é o Senhor. E que mesmo diante as tribulações, mesmo diante os prazeres carnais, é necessário renúncia, é necessário entrega, é necessário a gente seguir o pilar, jejum, oração, palavra e congregação. Vocês entenderam o que o Senhor quis falar com vocês esta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos. Quem puder ficar de pé, quem não puder, coloque a mão no seu coração. Que o Senhor, agradecer ao Senhor por esta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos reunidos em Teu nome. Obrigada pela Tua palavra viva e eficaz dentro do nosso coração. Viva em nossa alma, Senhor Jesus. Que a gente possa trilhar os nossos caminhos, fitando no nosso objetivo e no nosso foco, que é o Senhor. Que o nosso troféu que o troféu da eternidade